Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Às vezes eu fico me perguntando quantos são aqueles que lá do outro lado da tela repetem o shalom. Quando a gente faz a saudação, shalom, povo de Deus, e a pessoa de lá fala assim, shalom. Na verdade, a gente já conversou aqui outras vezes, né? O shalom é uma palavra hebraica e que ela tem um conteúdo que significa paz muito mais pleno do que um significado restrito de paz. Alguns vão dizer que o desejo de paz é a ausência de conflito. Pode até ser um significado, mas o shalom não é só isso. O shalom é um sentido positivo, é a presença de plenitude. Por isso que o verdadeiro shalom é a presença de Deus nas nossas vidas, nos dando a plenitude que nós estamos desejando. É por isso que a gente tem essa marca registrada aqui do Momento de Pastoreio, onde a gente nos saúda uns aos outros com o Shalom, povo de Deus. Espero que você esteja animado para caminharmos juntos aqui em louvor, estudo das Escrituras e oração. Vamos louvar? Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a estar louvando juntamente conosco. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas,
Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Senhor, ensina-me a tua canção, mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus, meu Redentor. Que bênção,
Que alegria poder louvar junto aqui ao Senhor com os nossos irmãos preciosos, cânticos nos quais nós podemos adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. Não é verdade? Bem, nós estamos chegando ao final de Deuteronômio. Não é especial? Esse que é o último livro do chamado Pentateuco. Ele descreve aqui nesses últimos capítulos as últimas palavras de Moisés. Na verdade, capítulo que vem, que é o 34, que é o último, já é a narrativa da morte, né? Então hoje nós teremos aqui esse último momento e isso já deveria atiçar a nossa curiosidade. O que é que nós vamos ver aqui nesses momentos finais da vida de Moisés, né? Então, sem maiores delongas, eu te convido a irmos juntos lá para Deuteronômio 33. Deuteronômio 33, começa assim o versículo 1. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu em Seir. Ele resplandeceu desde o monte Parã, e ele veio das miríades dos santos à sua direita, e havia para eles fogo da lei. Essa introdução aqui para mim é Moisés meio que lembrando dessa manifestação tanto poética, mas deslumbrante de Deus para o seu povo, né? É um Deus que se revela no Sinai, que alvoreceu no Seir, que resplandeceu em Parã, ele que tem as suas miríades dos santos, dos anjos. E lembra do Sinai, aquele monte flamejante, fumegante, havia neles o fogo da lei. Moisés aqui está lembrando esse relacionamento com um Deus majestoso, com um Deus magnífico, com um Deus tremendo, com um Deus que se revela. E então, nesse capítulo, nós teremos Moisés estabelecendo ou distribuindo aquilo que nós podemos chamar de as bênçãos para cada tribo de Israel. Muito interessante. Vocês sabem, lá, acho que ainda em Gênesis, né? Gênesis 49, quando tem Israel, que é o nome alterado de Jacó, e ele deixa ali as bênçãos aos seus filhos, né? Aos 12. E nessa estrutura de caminhada, Moisés, que é o líder dessa nação, ele é colocado por Deus para abençoar o povo de Deus. Com uma curiosidade. Qual que é a curiosidade? São todos povos de Deus. Quer dizer, são todos povo de Deus, porque é o povo de Israel, as 12 tribos. Mas de uma forma curiosa. Deus tem para cada um, eu vou chamar de uma inclinação de bênção, e que é distinta do outro. Isso é uma coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente meditar. Então, só para você não ficar com dúvida, eu vou passear aqui rapidamente. A partir do 4 diz, o Senhor nos prescreveu a lei por herança na congregação. O Senhor se tornou rei do seu povo, quando os congregaram os cabeças. E a partir do 6 ele começa a estabelecer, eu estou chamando de inclinações específicas de bênção para cada tribo. Olha a curiosidade. Para Rúben, Deus diz assim, vocês serão numerosos, não serão poucos. Então, uma bênção de números dos descendentes de Rúben. Depois, na sequência, ele vai falar para Judá. Para Judá, ele vai falar da força. Ele diz, você vai prevalecer contra os seus inimigos, você vai ser forte. Depois ele fala que para Levi vai ser a revelação da vontade de Deus para o homem. Vocês sabem que a tribo de Levi, em tese, não teve uma área específica destinada para a tribo de Levi, mas eles seriam os responsáveis por todo o templo. Tinham cidades dos levitas, e os levitas habitavam nas regiões dos seus irmãos, né? Mas eles tinham essa bênção
de serem aqueles que, de uma certa forma, revelavam a palavra de Deus na relação de culto do povo com Deus. Depois você tem, por exemplo, para Benjamim, a bênção é: vocês vão habitar em segurança. Quando ele fala para José, ele diz que a terra de José, ela vai ser muito fértil e que vai produzir enormemente. Então é uma prosperidade quase que financeira. Já para Zebulon, ele diz que Zebulon vai poder morar na beira do mar. Veja, eu não vou caminhar por todos, mas eu queria trazer essa reflexão. Você já percebeu que Deus tem um relacionamento pessoal e distinto com cada um dos seus filhos? E é normal que nessa relação, dentro daquele beneplácito da vontade de Deus, Ele estabelece inclinações de bênção como lhe apraz, e elas são distintas. Se eu perguntasse para você, o que você queria como bênção para sua descendência? Você queria que fosse bem numerosa? Ou você queria que fosse muito forte e derrotasse os inimigos? Ou você queria que fosse muito consagrada às coisas do templo, de Deus, do culto? Ou você queria que houvesse segurança e nunca fosse atacado por inimigos? Ou você queria que fosse bem rico, que tudo prosperasse, que produzisse muito? Ou você queria que fosse dono de regiões marítimas na beira do mar? O que é que você gostaria? Estou perguntando isso porque a gente pode cometer um erro grande no relacionamento com Deus, que é nós perdermos a oportunidade de agradecer a Deus por aquilo que Ele nos dá, pelas inclinações de bênção que Ele dirigiu para a nossa casa, para o nosso lar. Uns são assim, são numerosos, outros não têm filhos. Aí porque você não tem filhos ou porque não é numeroso, você vai se sentir amaldiçoado? Para! Outros são fortes, argumentam bem, vencem os adversários, partem, conquistam campos. Outros não. Outros são às vezes até mais tímidos por natureza ou são mais calados. Não é a virtude da fala ou de força que é o que domina. Outros parece que vivem sempre em segurança. Eles nunca nem uma chuva forte tomaram. Nunca foram assaltados. Eles nunca tiveram problema. Outros parece que prosperam. No trabalho que eles fazem, as coisas rendem, parece que as coisas, elas assustadoramente prosperam. Outros vivem naqueles lugares que é o que você queria. Se você gosta das praias, você inveja quem mora na beira-mar. Ou se você gosta do campo, você inveja quem mora na natureza. Pera. Percebe o perigo? Imagina se cada um desses que estão recebendo a bênção de Deus, se eles têm mais olhos para o que o outro recebe e mais ingratidão para o que tem. Seria um erro. Deixa eu extrair essa lição. São todos filhos de Israel, são 12 tribos que compõem o povo de Deus, no entanto, cada um tem o seu jeitinho. Isso me faz lembrar daquela parábola dos talentos, onde Jesus diz que um grande senhor chama 3 servos, a um dá 5 talentos, a outro dá 2 e a outro dá 1. E é muito curioso, porque eu admiro muito o que ganha 2 naquela parábola. Por quê? Porque ele poderia ficar arrasado. Por que o meu Senhor visita com 5 talentos aquele e eu só 2? Isso é injusto. Não. A Bíblia diz na boca do Senhor Jesus que aquele que ganha 2, ele imediatamente sai a produzir, frutificar com aquilo que Deus deu e ele multiplica. Significa o quê? Mais 2. O outro que tinha 5, ele é chamado a multiplicar e a apresentar mais 5. Mas o que tem 2, ele não fica adoecido pelo que o outro tem, pelo que Deus deu para o outro. Ele é agradecido com aquilo que Deus lhe deu, com o jeitinho que Deus o fez, e ele vive para devolver para Deus aquilo que glorifica a Deus dentro do que ele recebeu do Senhor. Percebem? Eu fui capturado por essa lição. Cuidado em você ficar olhando e dizer assim, eu queria aquela bênção, não queria o que Deus me deu. Cuidado.
Para uns, você olha e fala assim, poxa, eu sou visitado com problemas financeiros, o outro não. Já o outro fala, poxa, eu sou visitado com problemas de saúde, o outro não. Já outro diz, poxa, eu não tenho descendência e a minha descendência brigou comigo, se apartou e eu não tenho netos. Outro, e olha o outro, tem muitos filhos, tem muitos netos. Ou, olha, poxa, eu queria saber cantar, queria saber falar, eu queria fazer isso e eu não, mas olha o outro. Irmãos, Deus, na sua soberania, conhecedor de quem você é, de quem eu sou, de quem nós somos, Ele distribui dons como lhe apraz, e Ele distribui bênçãos como lhe apraz. Aqui nós vimos. Um é número, uma família numerosa. Outro é força. Outro é consagração ao culto. Outro é prosperidade financeira. Outro é uma paz, segurança. Outro é o local maravilhoso, beira-mar que mora. Seja grato com o que Deus te dá. Não adoeça o coração pensando que o certo era você receber aquilo que Deus, de repente, na sua soberania, deu para o outro. Porque Deus é quem distribui. Deus é quem abençoa. Agora, esse texto tem outras verdades que me parecem estabilizadoras e são, ao final, aquelas que nos farão ter paz com as inclinações de bênção que Deus nos visita. Sabe quais são as verdades? Eu vou ler para você propositalmente, eu pulei um primeiro versículo aqui, o versículo 3. Inicia dizendo como Deus aparece de modo sobrenatural no Sinai, como Ele resplandece e como aquilo é maravilhoso. Mas de repente no versículo 3 é dito, na verdade, o Senhor ama o seu povo. Ele diz mais, ele diz, todos os teus santos estão nas tuas mãos. Eles se colocam aos teus pés e eles aprendem das tuas palavras. Veja que coisa linda. Queridos, o que vai fazer a diferença, o que vai nos estabilizar, é a certeza de que Deus nos ama. E talvez eu não saberei dizer porque que você que sonhou com uma família numerosa, ou talvez você queria filhos e não teve, mas eu sei que você pode se colocar nas mãos de Deus, você pode se colocar aos pés do Senhor e você pode aprender com a palavra de Deus que Ele te ama. Talvez eu não sei por que você foi visitado com uma certa fragilidade, não tem essa força com que Judá e a sua tribo foi visitada, mas eu sei que você pode se lembrar que você está nas mãos do Senhor, que você pode se colocar aos pés do Senhor e que você pode aprender com a palavra do Senhor, porque Ele te ama. Talvez eu não sei por que você não tem a segurança. Ao contrário, na sua história você já foi alvo da violência, da maldade, da perversidade, do amigo do alheio. Mas eu sei que você pode se lembrar que você está nas mãos do Senhor. Você pode se colocar aos pés dele. Você pode aprender com a palavra de Deus e aprender que Ele te ama. Talvez você não entenda por que aquilo que você desenvolve não prospera, como é a bênção aqui para a tribo de José, em Efraim e Manassés. Mas você pode se lembrar que você está nas mãos do Senhor, que você pode se colocar aos pés do Senhor, que você pode aprender com as palavras de Deus, que Ele te ama. Que versículo 3 maravilhoso! Antes de destrinchar, Moisés diz, na verdade, Deus é amor e é amor aos povos.
Aqueles que são do Senhor estão nas mãos de Deus. Eles se assentam aos pés do Senhor para aprender com a sua palavra. Eu me lembrei aqui daquela história quando Jesus foi para a casa de Marta e Maria. Uma oportunidade maravilhosa. E de repente Maria está atarefada. Ela está de um lado para o outro com seus afazeres, e o texto diz que Maria se aquieta aos pés do Senhor para lhe ouvir os ensinamentos. E Jesus diz: Marta, você anda tão inquieta, de um lado para o outro. Maria escolheu a melhor parte. Não perca essa parte. Queridos, deixa eu fazer essa aplicação. Ao invés de andarmos tão inquietos, talvez com as coisas que estão por fazer, com aquilo que nem está nas nossas mãos para ser resolvido, ou com os desejos de bênção que nós tínhamos e de repente não foi da vontade de Deus nos dar, pelo menos naquele momento histórico, por favor, não perca a oportunidade de Maria, não perca a oportunidade do versículo 3. Na verdade, o Senhor ama os povos e aqueles que são separados para eles estão em suas mãos. E esses se colocam aos pés do Senhor para aprender a sua palavra. E se tem um aprendizado da palavra que é arrebatador, é libertador para mim e para você, é o final do capítulo. O final do capítulo é lindo. Me permitam ler para vocês, a partir do versículo 26. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as nuvens, o Deus eterno é a tua habitação, e por debaixo de ti estende os seus braços eternos. Ele expulsou o inimigo diante de ti e disse: destrói-o. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará numa terra de cereal, de vinho, com os seus céus destilando o orvalho. Feliz és tu, povo de Deus. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor. Escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Uau! Queridos, o que Moisés faz nessa revelação final é algo para aquecer o nosso coração. É algo para nos resgatar dessas crises, tanto de bênçãos aqui que parece que não recebemos e outros receberam. É nós entendermos a bênção espiritual. Veja o que ele diz. Há um Deus que é o nosso amado, que ele cavalga pelos céus para nos ajudar. Agora veja que coisa linda, o verso 27 tinha que ser desses que a gente de pendura na geladeira, que a gente põe no espelho. O Deus eterno é a tua habitação. E por debaixo de ti ele estende os seus braços eternos. E ele já expulsou o inimigo diante de ti. Louvado seja Deus! Você percebe o que está sendo dito aqui? Enquanto você anda preocupado com as fragilidades que não foram resolvidas nesta vida, com uma posteridade de descendência, com uma prosperidade dos seus bens, com uma segurança diante aqui das questões, com o que você vai ter ou o que não vai ter, ele diz: você já habita num Deus eterno. Você não vai sucumbir porque debaixo de ti esse Deus eterno estende os seus braços eternos. Você consegue fazer uma ilação na sua mente dos braços eternos de Deus? O que é eterno? Dizem que só uma galáxia como a nossa da Via Láctea são milhares de anos-luz. O universo
São, acho que bilhões de anos-luz. O eterno é maior. O eterno não se encaixa em medidas de tamanho de espaço. A maior bênção que eu e você podemos ter é a certeza de que os braços eternos do Deus eterno nos sustentam, nos amparam. Você está fraco? O braço de Deus está por baixo de você te sustentando. Você está inseguro? Você está ansioso? Você está com dúvidas? Você não entende o porquê de algumas coisas? O Deus eterno não deixará você sucumbir. Sabe por quê? Porque você pode habitar nele. O Deus eterno é a tua habitação. Por baixo de ti ele estende os braços e ele expulsou o inimigo diante de ti. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que ele quer dizer? Como que nós podemos pegar as lentes aqui do Evangelho e entendermos? Que segurança é essa? Talvez você esteja dizendo, estranho dizer isso aí, porque o meu inimigo é o meu chefe, e eu acabei de olhar aqui pela janela e ele ainda está ali. O meu inimigo é o meu cônjuge, eu acabei de olhar e ele ainda está ali. O meu inimigo são os meus pais, meu inimigo eu não sei. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, com pessoas, mas é contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Sério, Roberto, sério. As forças espirituais do mal. Na verdade, a Bíblia diz que o nosso próprio pecado, o sistema caído do mundo e Satanás são elementos que se unem para tentar nos destruir. Então, Roberto, não é uma luta ferrenha, não são os nossos inimigos. Deixa eu ler aqui algo para você. Eu estou abrindo aqui em Colossenses, no capítulo 2. A partir do versículo 13 é dito o seguinte: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e a incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e ele removeu inteiramente essa dívida nossa, tirou de nós e encravou na cruz. Versículo 15. E despojando os principados e as potestades do mal, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Queridos, a cruz é o Senhor Jesus vencendo os nossos inimigos. Na cruz ele vence o pecado. O pecado já não tem poder sobre nós, já não tem poder para nos gerar a morte como condenação do pecado, porque Cristo foi condenado no nosso lugar. Mas a cruz é o poder que destrói os principados e potestades. Satanás é derrotado na cruz, as suas hostes malignas são derrotadas na cruz, os nossos inimigos são derrotados na cruz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e aquele que é do Senhor, o mal não lhe toca. Os verdadeiros e maiores inimigos, o seu próprio pecado, que fazia separação entre você e Deus, que pesava contra você, que era o seu escrito de dívida, que lhe era prejudicial, Cristo removeu e encravou na cruz e te livrou do pecado. Ele te livrou das garras do príncipe desse mundo, ele te livrou das potestades e dos principados, ele já nos libertou. Portanto, quando nós lemos aqui no final de Deuteronômio 33, que o Deus eterno é a nossa habitação,
e que por baixo de nós Ele estende os seus braços eternos. E Ele já expulsou o inimigo diante de nós. Nós podemos experimentar desde logo essa vitória, essa paz e essa eternidade. E isso é o Senhor quem conquista, conquanto nós teremos as lutas. É curioso, Deus é quem deu a vitória para o seu povo, mas o povo lutava. Então nós trabalhamos, então nós vivemos, nós precisamos ser intencionais na busca da reconciliação dos relacionamentos ou na confrontação do que é pecado, mas nós vivemos em uma estabilidade, porque ao final o Senhor Jesus já triunfou sobre todos os nossos inimigos lá na cruz. Nós não vivemos para conquistar, nós vivemos porque nós fomos conquistados. É por isso que o versículo 29 diz: feliz é quem é povo de Deus. E o conceito que ele dá sobre povo de Deus aqui é tão interessante, porque ele faz essa pergunta: quem é? Quem é que tem essa felicidade que ninguém tira? Quem é que tem uma felicidade? Ele responde: é o povo que é salvo pelo Senhor. Nós estamos lendo Deuteronômio. E a expressão que define aquele que é feliz é aquele que é salvo pelo Senhor. O que significa ser salvo? Significa que você estava perdido. O que significa ser salvo pelo Senhor? Significa que você não dava conta de se libertar da sua perdição. Como que Deus te salvou? A Bíblia diz que Deus nos salvou com um amor, onde Ele enviou o Filho dEle para dar vida no nosso lugar. E ali na cruz, Jesus enfrenta o próprio inferno no meu e no seu lugar, para que nós fôssemos salvos de uma condenação inevitável por conta das nossas dívidas, por conta do pecado, por conta dos nossos inimigos. Deus nos salvou entregando o próprio Filho. E a pergunta que Moisés faz é: quem é feliz como quem é salvo? Ninguém. Porque a salvação resolve não esse problema duro e difícil que você está vivendo aí agora. A salvação resolve a nossa eternidade. E nós fomos salvos pelo Senhor, que é o nosso escudo, que é a nossa espada. Nós fomos salvos porque Ele entregou o Filho dEle. E ao fazer isso, eu quero ler de novo esse versículo para ele aquecer o nosso coração. Depois que Ele nos salvou, a justiça perfeita de Cristo como Filho de Deus é dada a nós. E nós agora podemos ter uma certeza. Versículo 27 de Deuteronômio 33. Nós já habitamos no Deus eterno. Ele já estende os seus braços sobre nós. E todos os inimigos foram derrotados. Deixa eu juntar tudo isso. Como é que você vai ficar reclamando porque você não ganhou essa bênção, o outro ganhou? Como é que você vai ficar reclamando pelas complicações e dificuldades? Eu não estou dizendo que elas não nos causam tristeza e talvez uma noite inteira dure a nossa tristeza, mas a alegria virá pela manhã, porque pela manhã nós lembraremos que nós fomos salvos. E nós fomos salvos pela graça. E nós fomos salvos por um preço altíssimo que foi a vida do próprio Cristo. E nós fomos salvos para uma novidade de vida onde nós já habitamos no Deus eterno. E nós fomos salvos por um Deus que Ele estende os seus braços sobre nós e nos sustenta para que jamais a gente sucumba e todos os nossos inimigos foram destruídos. Nós podemos viver em plenitude de alegria. Louvado seja o Senhor. Tão grande verdade que estabiliza o nosso coração e traz alegria aos nossos lábios. Vamos orar? Pai querido, que texto precioso, que lições que aquecem o coração, que alegria é saber que pela Tua salvação nós já habitamos no Deus eterno. Nós já somos amparados, sustentados, consolados, confortados, amados com os Teus braços eternos. Não precisamos temer. Os inimigos foram todos destruídos. Obrigado pela obra completa de Cristo, que conquista tamanha alegria para nós. Aplique essa palavra ao nosso coração.
em nome de Jesus. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus.
Queridos, para nós encerrarmos, queria te convidar a nós orarmos uns pelos outros. Eu queria fazer algo até diferente. Queria que você se lembrasse aí de pessoas que você conhece e que já compartilharam ao longo dos últimos dias, semanas, meses, assuntos bem específicos com você e que essa pessoa te pediu para orar. E talvez você até tenha dito que ia orar, mas pela dinâmica aí da vida, talvez não tenha ainda nem dado tempo, né? Vamos orar uns pelos outros. Eu queria orar por você. Pai querido, eu estou aqui, Pai, intercedendo por esses irmãos preciosos que estão aqui junto comigo, apresentando a vida, o coração no Teu altar. A gente quer apresentar as nossas petições, não porque a gente mereça, não porque o Senhor tenha que fazer alguma coisa, simplesmente por conta desse relacionamento pleno que temos com o Senhor e o encorajamento da Tua palavra de apresentarmos todas as nossas petições pela oração e pela súplica no Teu altar. Mas eu quero fazer isso, como a Tua palavra ensina, com gratidão no coração. Se o Senhor realizar um milagre, o Senhor é Deus, louvado seja o Senhor. E se o Senhor não realizar e até fechar uma porta, o Senhor continua sendo Deus e glorificado é o Teu nome. Com essa clareza, eu quero pedir cura aos enfermos, porta de emprego aos desempregados, consolo e conforto aos enlutados, tranquilidade e estabilidade aos ansiosos, fidelidade e perseverança aos que estão desanimados na fé, alegria da salvação àqueles que estão acabrunhados, tristes com as lutas. Põe os nossos olhos em Ti, no Deus eterno que é a nossa habitação. Ajuda-nos a perceber os Teus braços eternos nos amparando. Nos relembre que todos os reais inimigos já foram destruídos na cruz onde Cristo triunfou deles. E que o Senhor, Pai, visite os nossos corações com essa alegria que nenhuma circunstância, nada e ninguém pode tirar. Perdoa ao final os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, querido.